Sabe o que me tira o sono? Não é o medo do desconhecido, é a possibilidade de testemunharmos algo extraordinário e o perdermos completamente porque não estávamos prestando atenção. Agora mesmo, neste exato momento, algo está acontecendo em nosso sistema solar que deixou todas as principais agências espaciais em alerta máximo. Um objeto que não deveria existir, de acordo com nosso entendimento de como o universo funciona, está fazendo algo que está levando os cientistas a questionar tudo o que pensavam saber sobre visitantes interestelares. Deixe-me levá-lo de volta a julho. Astrônomos faziam o que fazem em toda noite clara. Escaneavam os céus, catalogavam estrelas, rastreavam objetos conhecidos. Nada de incomum. Apenas mais uma sessão de observação de rotina. Então, alguém notou algo que os fez olhar duas vezes. Uma minúscula mancha de luz que não estava lá antes. Agora, você pode pensar que isso acontece o tempo todo, e estaria certo. Descobrimos novos asteroides e cometas regularmente, mas este era diferente. Este estava se movendo de forma estranha. Eles o nomearam 3I Atlas. Aquela designação 3I significa algo crucial. O I significa interestelar. Isso não é do nosso sistema solar. Esta coisa viajou pela vasta imensidão entre as estrelas, por regiões do espaço tão frias e escuras que nada deveria sobreviver, e de alguma forma encontrou seu caminho até nós. É apenas o terceiro objeto interestelar confirmado que já detectamos. Terceiro, em bilhões de anos de história cósmica, conseguimos capturar apenas 3 desses visitantes, e cada um deles desafiou completamente nossas expectativas. Mas é aqui que a história fica absolutamente selvagem. Quando o 3I Atlas ainda estava longe, ele parecia morto, apenas um pedaço escuro de rocha e gelo à deriva no espaço. Cientistas fizeram seus cálculos, construíram seus modelos, previram o que aconteceria à medida que ele se aproximasse do Sol. Tinham planilhas, simulações, décadas de experiência estudando cometas. Tudo apontava para uma trajetória previsível e, de certa forma, entediante. Uma rocha morta passando por nossa vizinhança e continuando sua jornada para o vazio cósmico. Então, algo incrível aconteceu, algo que não deveria acontecer. No início de setembro, bem na época em que o 3G Atlas cruzou uma linha invisível no espaço, a cerca de 2 vezes a distância da Terra ao Sol, ele acordou. E não estou falando metaforicamente. Essa coisa literalmente ativou. Começou a brilhar. Não apenas um pouco. Começou a emitir luz em intensidades que superaram completamente todas as previsões que tínhamos. Nossos modelos matemáticos, construídos sobre observações de milhares de cometas, de repente se tornaram inúteis. Este visitante de fora do nosso sistema solar estava seguindo regras diferentes. Imagine que você é um cientista que passou anos estudando como os cometas se comportam. Você sabe exatamente quanta luz solar eles deveriam refletir em diferentes distâncias. Você pode prever suas curvas de brilho com notável precisão. Então, este objeto aparece e, essencialmente, joga seu livro-texto pela janela. Isso não é apenas interessante. Isso é aterrorizante da melhor maneira possível, porque significa que estamos testemunhando algo que nunca vimos antes. Agora, antes de continuarmos, me faça um favor. Se você está achando isso fascinante, clique no botão de se inscrever. Vamos acompanhar esta história à medida que ela se desenrola. E acredite, você não vai querer perder o que acontece em seguida. Este canal é dedicado a trazer a você a vanguarda da exploração espacial e das descobertas astronômicas, sem o jargão técnico chato que faz seus olhos revirarem. Tornamos o espaço acessível, emocionante e real. Então, o que exatamente está fazendo o 3i Atlas brilhar? É aqui que as coisas ficam realmente interessantes.
Quando os cometas se aproximam do Sol, o gelo em sua superfície começa a vaporizar. Simples o suficiente, certo? Calor mais gelo é igual a gás. Mas o 3I Atlas não está se comportando como um cometa normal. A quantidade de luz que ele está produzindo sugere que algo muito mais complexo está acontecendo. Os cientistas estão detectando o que chamam de envelope de gás esmeralda. Pense nisso por um segundo. Esmeralda, verde. Esta coisa está brilhando em verde enquanto rasga o espaço a mais de 60 km por segundo. Essa não é uma velocidade que você possa realmente compreender. Deixe-me colocar em perspectiva. O jato de combate mais rápido do mundo atinge no máximo uns 3 km por segundo. Este visitante interestelar está se movendo 20 vezes mais rápido que isso. Ele está cobrindo a distância de Nova York a Los Angeles em menos de 1 minuto. E está acelerando. Quando fizer sua maior aproximação do Sol, entre 29 e 31 de outubro, estará passando a quase 68 km por segundo. A essa velocidade, a radiação solar não está apenas aquecendo, está bombardeando-o com energia. Mas eis o que realmente está tirando o sono dos cientistas. Aquele brilho verde pode ser algo chamado emissões de dicarbono, moléculas de carbono que foram desfeitas e ionizadas pela radiação solar. Ou pode ser algo completamente diferente, algum tipo de interação de plasma que nunca observamos antes. As assinaturas espectroscópicas são estranhas, elas não combinam perfeitamente com o que esperamos de cometas normais. É como olhar para uma impressão digital que é quase humana, mas tem um dedo extra que ninguém consegue explicar. E é aqui que a história se torna uma corrida contra o tempo. Veja bem, há um problema em estudar objetos que passam perto do Sol. O próprio Sol atrapalha. Em 21 de outubro, ocorre algo chamado conjunção superior. Imagine uma linha reta com o Sol no meio, a Terra de um lado e o 3X Atlas do outro. Da nossa perspectiva, o objeto desaparece atrás do brilho do Sol. Todo o telescópio na Terra se torna inútil. É como tentar avistar um vagalume pairando na frente de um holofote. Impossível. É aqui que a bela ironia da astronomia moderna te atinge em cheio. Podemos fotografar a sombra de um buraco negro supermassivo localizado a 55 milhões de anos-luz de distância. Podemos detectar ondas gravitacionais de estrelas de nêutrons colidindo a meio universo de distância. Podemos medir a composição química de atmosferas de exoplanetas. Mas um objeto relativamente próximo em nosso próprio sistema solar sumiu, desapareceu, escondido pelo brilho da nossa própria estrela. Por semanas, estaremos voando às cegas, incapazes de ver o que está acontecendo durante a fase mais crítica de sua jornada. A menos que sejamos criativos. E é aqui que a história toma um rumo absolutamente brilhante. Lembra como eu disse que isso era uma corrida contra o tempo? Bem, os cientistas perceberam algo crucial. Enquanto a Terra perde a visibilidade, há outro planeta, com um assento na primeira fila para o espetáculo. Marte, o belo, empoeirado e vermelho, Marte com sua frota de observadores robóticos em órbita. 3 de outubro foi um momento de ouro. O 3G Atlas passou raspando por Marte a uma distância de cerca de 0,25 unidades astronômicas. Isso é aproximadamente 37 milhões de quilômetros. Em termos cósmicos, isso é praticamente um aperto de mãos. E temos 7 espaçonaves ativas orbitando Marte agora. 7 diferentes conjuntos de olhos, cada um com instrumentos únicos, todos capazes de observar este visitante interestelar de ângulos que telescópios terrestres só podem sonhar. A Agência Espacial Europeia tem 2 missões prontas para serem acionadas. A Mars Express orbita o planeta vermelho desde 2003 e está equipada com câmeras e espectrômetros que podem analisar a composição química do envelope de gás do 3I Atlas. Depois, há o ExoMars Trace Gas Orbiter,
especificamente projetado para detectar e analisar gases atmosféricos. Se algo estranho estiver saindo deste objeto, o ExoMars o farejará. A NASA tem o Mars Reconnaissance Orbiter lá em cima, carregando o que pode ser a câmera mais poderosa já enviada a outro planeta. Esta coisa pode identificar características na superfície marciana menores que uma mesa de jantar a partir da órbita. Apontada para o 3C Atlas, ela deve capturar detalhes que telescópios terrestres nunca poderiam esperar ver. Depois, há a MAVEN, a missão Mars Atmosphere and Volatile Evolution, que é especializada em estudar como a radiação solar interage com partículas atmosféricas. Perfeito para entender o que está acontecendo com o 3I Atlas enquanto ele é cozinhado pelo Sol. A Tianwen-1 da China e o orbitador Hope dos Emirados Árabes Unidos também estão posicionados para contribuir com dados, assumindo que seus controladores de missão possam se ajustar rápido o suficiente para mirar neste objeto em movimento rápido. Esta é a definição de cooperação internacional em ação. Quando algo tão raro acontece, a nacionalidade fica em segundo plano para a descoberta científica. Cada ponto de dado importa. Cada observação pode ser a peça que finalmente faz o quebra-cabeça se encaixar. Mas espere, tem mais. E é aqui que as coisas ficam absolutamente loucas. Em 2 de outubro, na superfície marciana, o rover Perseverance estava realizando imagens noturnas de rotina. É algo que o rover faz regularmente, capturando exposições longas do céu marciano para rastrear as condições atmosféricas e estudar as estrelas. As imagens voltaram para a Terra. Os cientistas começaram a processá-las e alguém notou algo extraordinário. Um rastro, não um ponto, não um borrão, uma linha diagonal clara e distinta, cortando vários quadros. Este rastro apareceu em imagens consecutivas, movendo-se de uma forma que correspondia ao caminho previsto do 3I Atlas quase perfeitamente. Pense no que isso significa. Um rover na superfície de outro planeta acidentalmente capturou um visitante interestelar atravessando seu campo de visão. As chances de isso acontecer são astronômicas. As câmeras nem sequer estavam apontadas para o 3I Atlas deliberadamente. Pura coincidência cósmica. Agora, os cientistas estão sendo cautelosos ao confirmar que este é definitivamente o 3I Atlas. A resolução não é perfeita. Poderia, teoricamente, ser outra coisa, mas o momento está certo. A direção está certa. A velocidade corresponde. Raios cósmicos aleatórios não criam rastros como este. Satélites marcianos não se movem nesses ângulos ou velocidades. Tudo aponta para que isso seja exatamente o que parece ser: evidência fotográfica de um objeto interestelar capturado da superfície de Marte. Pense nisso por um momento. Estamos vivendo em uma era onde robôs em outros planetas podem acidentalmente fotografar visitantes de fora do nosso sistema solar. Se isso não te faz sentir como se estivéssemos vivendo em um romance de ficção científica, eu não sei o que fará. Mas o relógio está correndo. Cada hora que passa leva ao 3G Atlas mais perto de seu encontro com o destino. Entre 29 e 31 de outubro, ele atinge o periélio, o ponto mais próximo de sua órbita ao Sol. A apenas 0,36 unidades astronômicas, isso é dentro da órbita de Mercúrio. A radiação solar a essa distância é intensa além da imaginação. Se este objeto for fazer algo dramático, se for fragmentar, explodir, brilhar subitamente ou apresentar quaisquer outras surpresas, a física exige que isso aconteça durante esta passagem. Este é o momento que definirá o legado do 3G Atlas. Ele sobreviverá intacto? Ele se partirá sob o estresse?
Ele liberará uma enorme explosão de gás e poeira, criando uma cauda espetacular visível da Terra? Ou simplesmente passará, brilhando constantemente, nos dando uma aula magna sobre o comportamento de objetos interestelares? Ninguém sabe. E essa incerteza é o que torna tudo isso tão absolutamente cativante. Cientistas aprenderam a esperar o inesperado com visitantes interestelares. O primeiro, o Oumuamua, não se parecia com nada que já tínhamos visto. Um objeto bizarro em forma de charuto que acelerou de maneiras que não deveriam ser possíveis sem desgaseificação, exceto que não conseguimos detectar nenhuma desgaseificação. Ele quebrou as regras e nos deixou com mais perguntas do que respostas. Então veio Borisov, que pelo menos parecia e agia como um cometa, nos dando uma sensação de alívio, algo do espaço interestelar que fazia sentido. Finalmente, um comportamento normal. E agora o 3G Atlas aparece e imediatamente começa a fazer coisas estranhas. É como se o universo estivesse brincando conosco, nos mostrando apenas o suficiente para nos manter interessados, mas escondendo os segredos mais suculentos. Cada visitante interestelar nos ensina algo novo, ao mesmo tempo em que revela o quanto não sabemos, o que torna isso particularmente fascinante. Sob uma perspectiva científica, é o seguinte: quando o 3G Atlas ainda estava no espaço interestelar, ele foi submetido a condições que mal podemos imaginar. Temperaturas apenas alguns graus acima do zero absoluto, bombardeado por raios cósmicos por milhões ou bilhões de anos, sem luz solar, sem calor, apenas frio e radiação infinitos. Seja qual for o gelo e a rocha de que é feito, este objeto foi processado pelo ambiente interestelar de maneiras que não compreendemos totalmente. Agora, está sendo aquecido pelo nosso Sol, e todo aquele material interestelar antigo está despertando. O gelo, que esteve solidamente congelado por potencialmente bilhões de anos, está de repente vaporizando. Moléculas orgânicas que estavam dormentes estão sendo energizadas. Reações químicas que pararam quando este objeto foi ejetado de seu sistema de origem estão se ativando novamente. Estamos, essencialmente, assistindo a uma cápsula do tempo de outro sistema solar revelar seu conteúdo em tempo real. O brilho verde é particularmente intrigante. Em cometas da Terra, vemos isso às vezes, e geralmente está associado a moléculas de dicarbono. Dois átomos de carbono ligados, excitados pela radiação solar, emitindo luz em comprimentos de onda específicos, que aparecem verdes aos nossos olhos. Mas a intensidade e o comportamento do envelope verde do 3C Atlas não correspondem perfeitamente à atividade cometária normal. Ele é mais brilhante do que deveria. As linhas espectrais estão um pouco alteradas. Algo na química é diferente. Será a composição? Este objeto se formou em um sistema solar com abundâncias elementares diferentes das nossas? A proporção de carbono para outros elementos é incomum? Ou algo mais está acontecendo? Talvez o ambiente interestelar tenha alterado a química da superfície de maneiras inesperadas. Talvez o bombardeio de raios cósmicos tenha criado moléculas exóticas que não existem em cometas comuns. Estamos lidando com material que literalmente viajou entre as estrelas e estamos apenas começando a entender o que essa jornada faz com a matéria. É por isso que as observações de Marte são tão cruciais. Cada espectro, cada fotografia, cada medição adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça. Cientistas passarão meses, possivelmente anos, analisando esses dados. Eles compararão com observações de cometas comuns, construirão novos modelos, tentando explicar a curva de brilho, debaterão a química, discutirão a composição, proporão teorias e as testarão contra as evidências. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe
sobre as descobertas astronômicas. A emoção que você está sentindo agora, essa sensação de ver a história se desenrolar, os cientistas sentem a mesma coisa, exceto que eles têm que engarrafar essa emoção e canalizá-la para uma análise cuidadosa e metódica. Eles não podem simplesmente lançar teorias malucas. Toda afirmação precisa ser apoiada por dados. Toda conclusão precisa ser reproduzível. É um processo lento e minucioso, mas é a única maneira de realmente entender o que estamos observando. Após o periélio, supondo que o 3G Atlas sobreviva ao seu encontro próximo com o Sol, ele retornará ao sistema solar exterior. Em dezembro, ele deverá emergir de trás do Sol, visto da Terra, fundamentalmente transformado por sua passagem pelo inferno solar. Os cientistas apontarão imediatamente todos os telescópios disponíveis para ele, comparando suas propriedades pós-periélio com o que observamos antes. Perdeu massa? Quanto? A composição mudou? Ainda está brilhando? Ou voltou à dormência? O núcleo está intacto? Ou se fragmentou? Essas comparações de antes e depois nos dirão coisas incríveis sobre a integridade estrutural e a composição de objetos interestelares. Aprenderemos se o material processado pelo ambiente interestelar é fundamentalmente diferente do material do sistema solar em termos de resistência e volatilidade. Mas há outro ator nesta história que ainda não recebeu muita atenção. A sonda JUICE, da Agência Espacial Europeia, atualmente a caminho de Júpiter, realizará observações de longa linha de base a partir de sua posição mais profunda no sistema solar interior. A geometria é excelente para isso. A JUICE pode observar o 3G Atlas de ângulos que complementam as observações terrestres, fornecendo dados estereoscópicos que nos ajudam a construir uma compreensão tridimensional do que está acontecendo. No entanto, há um porém. A JUICE é uma missão em trânsito. Ela não está estacionada em uma órbita estável ao redor de Marte ou da Terra. Ela está voando pelo espaço em uma trajetória complexa, e as janelas de comunicação são limitadas. Restrições operacionais significam que alguns dos dados coletados pela JUICE podem não chegar à Terra por meses. Podemos não ter acesso e algumas observações antes do início de 2026. Paciência. Não é apenas uma virtude na astronomia, é um requisito. Essa espera é uma das partes mais difíceis da ciência espacial. Vivemos em uma era de gratificação instantânea. Esperamos respostas imediatamente. Mas o universo opera em sua própria linha do tempo. A luz leva tempo para viajar. Sinais de rádio se propagam em velocidades finitas. O processamento de dados requer calibração cuidadosa. O método científico exige verificação e revisão por pares. A descoberta não é instantânea. É uma maratona, não um sprint. Deixe-me colocar a importância disso em perspectiva. Em toda a história da humanidade, por milhares de anos, as pessoas olhavam para os cometas com superstição e medo. Eles eram presságios, portentos de desgraça, mensagens de deuses irados. A própria palavra desastre vem do latim para estrela ruim. Nossos ancestrais viam esses visitantes cósmicos e inventavam mitologias elaboradas para explicá-los. Então, finalmente, na era do Iluminismo, começamos a entender o que os cometas realmente são: pedaços de gelo e rocha em órbita ao redor do Sol. Previsíveis, naturais, sujeitos às mesmas leis físicas de tudo o mais. Enviamos sondas para visitá-los. Até pousamos neles. Mapeamos suas superfícies, analisamos sua composição, entendemos suas origens. E justamente quando pensávamos ter compreendido os cometas, o universo nos lança uma surpresa. Visitantes interestelares,
objetos de outros sistemas solares potencialmente formados sob condições completamente diferentes, feitos de materiais processados por ambientes que não podemos replicar, seguindo trajetórias que os trazem para a nossa vizinhança cósmica uma vez e nunca mais. Estes não são apenas cientificamente interessantes, são filosoficamente profundos. Pense nisso. Agora, neste exato momento, um pedaço de outro sistema solar está passando pelo nosso. Ele pode ter se formado em torno de uma estrela que morreu bilhões de anos atrás. Pode conter moléculas orgânicas de um berçário estelar completamente diferente daquele que deu origem ao nosso Sol. Viajou por regiões do espaço onde nenhuma luz solar alcançou por milhões de anos, através de nuvens interestelares e campos de radiação, sobrevivendo a condições que obliterariam qualquer coisa em nosso sistema solar. E agora está aqui, nos dando um vislumbre da química e da física da galáxia em geral. Não estamos apenas estudando um cometa, estamos analisando um mensageiro cósmico, uma missão de retorno de amostras do espaço interestelar que a natureza entregou à nossa porta gratuitamente. Nenhuma nave espacial necessária, nenhuma jornada de décadas, apenas o universo sendo generoso o suficiente para nos jogar algo interessante. Mas temos que merecer isso, temos que fazer o trabalho, temos que apontar nossos telescópios corretamente, coletar os dados adequadamente, analisá-los cuidadosamente e resistir à tentação de tirar conclusões precipitadas. A ciência não é sobre confirmar o que já acreditamos. É sobre seguir a evidência aonde quer que ela nos leve, mesmo quando contradiz nossas expectativas, especialmente quando contradiz nossas expectativas. É por isso que a comunidade científica está sendo tão cuidadosa com o 3i Atlas. Sim, ele está fazendo coisas estranhas. Sim, a curva de brilho é anômala. Sim, a química parece incomum. Mas estranho não significa automaticamente revolucionário. Às vezes, estranho apenas significa que ainda não olhamos de perto o suficiente. Às vezes, a anomalia desaparece quando consideramos os vieses observacionais ou os efeitos instrumentais. O pico de brilho, por exemplo. Quanto disso é real e quanto é um artefato de como diferentes observadores o estão medindo. Quando você está olhando para uma nuvem de gás em expansão, o brilho aparente depende muito do tamanho do seu telescópio e de como você processa os dados. Um telescópio grande coleta mais luz, mas pode perder emissões difusas que um telescópio menor capturaria. Observadores diferentes usando técnicas diferentes podem obter resultados significativamente distintos, e leva tempo para reconciliar essas medições. A faixa da Perseverance é outro exemplo. Parece convincente, a evidência é sugestiva, mas a ciência responsável exige cautela. A resolução é limitada. Outras explicações, por mais improváveis que sejam, precisam ser descartadas. É assim que você evita se envergonhar na literatura científica. Você se certifica. Você verifica 2 vezes. Você obtém confirmação independente. Você não publica um artigo alegando uma grande descoberta com base em uma única observação ambígua. Essa cautela, essa abordagem metódica, pode parecer frustrante para aqueles de nós que assistem de fora. Queremos respostas agora. Queremos saber o que está acontecendo com o 3i Atlas, o que o torna especial, que segredos ele carrega, mas apressar conclusões não ajuda ninguém. A má ciência baseada em evidências insuficientes é pior do que nenhuma ciência, porque turva as águas e torna mais difícil descobrir a verdade mais tarde. Então, esperamos, observamos, coletamos dados, e lentamente, peça por peça, a história se forma.
Talvez em alguns meses, depois que o 3G Atlas emergir de trás do Sol. Talvez em um ano, depois que todos os dados das missões a Marte forem baixados e analisados. Talvez em 2 anos, quando alguém finalmente publicar o artigo abrangente que conecta tudo. Sempre que isso acontecer, esse artigo começará com algo como: através de uma análise detalhada do 3G Atlas, descobrimos algo fundamental sobre objetos interestelares, e citará todas as observações que estamos fazendo agora. A campanha de observação marciana, os dados espectroscópicos da Mars Express, as imagens da Perseverance, as medições de brilho de telescópios terrestres, a configuração geométrica durante a passagem do periélio. Cada pedaço de evidência, cuidadosamente documentado, devidamente analisado, contribuindo para a nossa crescente compreensão do universo. E esse artigo fará parte do registro científico. Futuros pesquisadores que estudarem o próximo visitante interestelar o citarão. Estudantes aprendendo sobre ciência de cometas o lerão. Nosso conhecimento crescerá incrementalmente através do acúmulo paciente de evidências e da aplicação cuidadosa do método científico. É assim que o progresso realmente acontece, não através de revelações dramáticas ou epifanias repentinas, mas através de trabalho duro, observação cuidadosa e a disposição de admitir quando não entendemos algo. O título deste vídeo pode sugerir que ativamos algo misterioso e, em certo sentido, sim, ativamos nossa curiosidade, ativamos nossos instrumentos científicos, ativamos uma colaboração internacional para estudar algo raro e precioso. O que estamos realmente testemunhando é a ativação da engenhosidade e determinação humanas. Diante do desconhecido, não nos afastamos, nos aproximamos, fazemos perguntas, construímos instrumentos, coordenamos através de fronteiras, idiomas e instituições, porque a busca pelo conhecimento transcende tudo isso. O universo não se importa com nossa política ou nossas diferenças. Ele apenas existe, esperando pacientemente para que o decifremos. O 3G Atlas fará sua maior aproximação do Sol, e estaremos observando de todos os pontos de vista que temos. Órbita de Marte, superfície da Terra, quando ele se tornar visível novamente. Espaço profundo com a Juice. Rastrearemos cada mudança de brilho, cada desvio no espectro, cada modificação estrutural. Documentaremos a jornada deste visitante interestelar através do nosso sistema solar com detalhes sem precedentes. E quando acabar, quando o 3G Atlas tiver passado o periélio e iniciado sua longa jornada de volta ao espaço interestelar, teremos aprendido algo novo. Talvez algo pequeno, talvez algo revolucionário, mas, sem dúvida, algo que vale a pena saber. Porque cada observação, cada dado, cada medição cuidadosa contribui para a nossa compreensão do cosmos. Estamos construindo uma enciclopédia do universo, uma entrada de cada vez. O 3G Atlas é apenas o capítulo mais recente, mas que capítulo? Ele está se revelando. Um visitante interestelar que se ativou de formas que não previmos, brilhando verde com uma química misteriosa, fotografado acidentalmente por um rover de Marte, observado por uma frota internacional de espaçonaves, aproximando-se do Sol a velocidades incríveis durante uma janela de observação crítica que está nos forçando a coordenar esforços entre planetas. Se você apresentasse isso como um enredo de ficção científica, os editores o rejeitariam por ser muito forçado. No entanto, aqui estamos nós, vivenciando-o, observando-o se desenrolar em tempo real. Este é o universo que habitamos. Estranho, belo, cheio de surpresas e absolutamente digno de ser estudado. Então, continue observando, continue fazendo perguntas, mantenha viva essa sensação de admiração,
porque é isso que nos torna humanos. Esse impulso para entender, para explorar, para descobrir como as coisas funcionam. Somos uma espécie que olhou para o céu noturno e decidiu que precisávamos saber o que havia lá fora. Construímos telescópios, espaçonaves e redes de observação planetária, porque não podíamos suportar não saber. E agora, quando um visitante interestelar passa pela nossa vizinhança, estamos prontos, estamos observando, estamos aprendendo, estamos fazendo o trabalho árduo de transformar observações em compreensão, dados em conhecimento, mistérios em descobertas. O universo nos presenteou com o 3i Atlas, uma rara oportunidade de estudar de perto o material de fora do nosso sistema solar, de observar a química interestelar em ação, de testar nossas teorias contra algo que nunca encontramos antes. Não tivemos que viajar para outro sistema estelar. Ele veio até nós. Tudo o que precisamos fazer é prestar atenção e fazer a ciência corretamente. Nas próximas semanas, à medida que o 3i Atlas se aproxima do periélio, cada dia trará novas observações. Todas as noites, em algum lugar na Terra ou em Marte, um telescópio estará apontado para este visitante cósmico, capturando fótons que ricochetearam em material de outro sistema solar. Cientistas estarão analisando dados, comparando modelos, debatendo interpretações, montando lentamente a história deste objeto notável. E então, ele se irá. Ele passará pelo Sol, seguirá de volta para o sistema solar exterior e, eventualmente, cruzará de novo para o espaço interestelar. Nunca mais o veremos. É uma oportunidade única, um evento cósmico que não se repetirá. Este visitante interestelar, em particular, continuará sua jornada pela galáxia, possivelmente por bilhões de anos, potencialmente encontrando outros sistemas solares, outros planetas, talvez até outras civilizações fazendo as mesmas perguntas que nós. Mas, por este breve momento, ele é nosso para estudo, ele está passando pela nossa vizinhança. E estamos aproveitando ao máximo. Cada observação importa, cada dado conta, cada medição cuidadosa nos aproxima da compreensão não apenas deste objeto, mas da população mais ampla, de visitantes interestelares que devem estar por aí, vagando entre as estrelas. Porque assiste-se ao seguinte, já detectamos 3 objetos interestelares em menos de 10 anos. 3. Isso parece um número pequeno, mas estatisticamente sugere que há muitos mais por aí que estamos perdendo. Nossas capacidades de detecção têm limites. Só conseguimos ver objetos que se aproximam o suficiente e brilham o bastante para que nossos instrumentos os detectem. Para cada visitante interestelar que detectamos, pode haver dezenas ou centenas passando pelo sistema solar exterior sem serem notados. A galáxia pode estar cheia desses viajantes cósmicos, pedaços de rocha e gelo ejetados de seus sistemas de origem, flutuando pelo vasto vazio, ocasionalmente passando por sistemas solares como o nosso. Alguns podem ser material intocado dos primórdios da formação estelar. Outros podem ser fragmentos de colisões planetárias ou detritos de estrelas moribundas. Cada um carrega informações sobre as condições em seu sistema de origem, sobre a química da formação estelar em diferentes regiões da galáxia, sobre os processos que moldam os sistemas planetários. E estamos apenas começando a entender como estudá-los. Cada visitante interestelar nos ensina algo novo. O Oumuamua nos mostrou que esses objetos podem não parecer ou se comportar como nada do nosso sistema solar. Borisov provou que pelo menos alguns objetos interestelares são reconhecíveis como cometas, e agora o 3i Atlas está demonstrando atividade química inesperada e variações de brilho que desafiam nossos modelos. O que o 4º visitante interestelar nos mostrará, o 5º, o 10º, à medida que nossas capacidades de detecção melhoram, à medida que construímos telescópios melhores
e desenvolvemos instrumentos mais sensíveis, encontraremos mais desses objetos. Cada um será um novo quebra-cabeça para resolver, uma nova oportunidade para aprender sobre o universo além do nosso sistema solar. Esta é a era de ouro dos estudos de objetos interestelares. Estamos sendo pioneiros em um novo campo da astronomia, desenvolvendo técnicas e métodos em tempo real, aprendendo com cada observação, construindo nossa base de conhecimento do zero. Em 50 anos, haverá livros didáticos sobre objetos interestelares com capítulos inteiros dedicados ao que aprendemos com o 3i Atlas. Alunos estudarão sua curva de brilho, suas assinaturas espectrais, seu comportamento de passagem no periélio como exemplos da dinâmica de objetos interestelares. Mas agora, estamos escrevendo esse livro didático. Estamos fazendo as observações que as futuras gerações estudarão. Estamos vivendo a fase da descoberta, experimentando a emoção e a incerteza de uma ciência genuinamente nova. É assim que é estar na vanguarda do conhecimento humano, ultrapassando limites, explorando fronteiras, expandindo nossa compreensão do cosmos. Então, quando você olhar para o céu esta noite, lembre-se que em algum lugar por aí, movendo-se a uma velocidade incrível, um visitante interestelar está atravessando o nosso sistema solar. Você não pode vê-lo a olho nu. Ele é muito tênue para isso, mas ele está lá, brilhando verde, com uma química misteriosa, carregando segredos de além da nossa vizinhança estelar, oferecendo-nos um vislumbre da comunidade galáctica mais ampla de sistemas solares. E estamos observando-o, estamos estudando-o, estamos aprendendo com ele, porque é isso que fazemos. Somos humanos e somos curiosos, e não descansaremos até entender o que está acontecendo em nosso quintal cósmico. Este é o nosso momento. Esta é a nossa oportunidade. E não vamos desperdiçá-la. Mantenha a curiosidade, mantenha-se engajado, continue olhando para cima. O universo está cheio de maravilhas, e o 3i Atlas é apenas o mais recente lembrete de que vivemos em um cosmos mais estranho e belo do que jamais imaginamos. A história não acabou, está apenas começando, e podemos vê-la se desenrolar juntos, uma observação de cada vez, uma descoberta de cada vez, um passo mais perto de entender nosso lugar neste universo magnífico.